Todos os anos milhões de veículos usam e descartam mais de 250 milhões de pneus, seja para queimar ou por desgaste. Os veículos não iriam tão longe sem seus pneus, mas surpreendentemente eles não podem ser fabricados sem este material. Um líquido branco pegajoso que se transforma em milhões de pneus todos os anos. Mas você já se perguntou como os pneus são feitos? Visitamos um dos maiores produtores de borracha natural do mundo para descobrir como os pneus são feitos. A roda é usada há milhares de anos. A ideia de colocar borracha na borda externa é nova. Foi no início do século XVIII que, pela primeira vez, a borracha foi usada para revestir rodas de madeira ou aço, já que a borracha se desgastava rapidamente. Seu futuro não parecia muito promissor até 1839. Charles Cauchy descobriu a vulcanização, um processo pelo qual a borracha é misturada com enxofre e calor e pressão aplicados a ela, o que melhora sua resistência. As rodas emborrachadas absorvem melhor os solavancos da estrada e a adição da banda de rodagem deu a esta invenção grande tração. O pneu é o único ponto de fixação entre o veículo e o solo. Os pneus de carro percorreram um longo caminho no século passado. A borracha é a principal matéria-prima utilizada na fabricação de pneus, embora a borracha sintética também seja usada. A borracha sintética é produzida a partir dos polímeros encontrados no petróleo bruto. Hoje, grandes fábricas e eficientes com trabalhadores qualificados produzem mais de 250 milhões de pneus a cada ano. A Índia é um dos maiores produtores de borracha do mundo. Eles cultivam seringueiras naturais há quase 100 anos. A fonte da borracha é um líquido leitoso chamado látex, produzido na casca da seringueira. É composto por moléculas de borracha e água. Sua função é proteger a árvore de insetos. Para obtê-lo, eles devem cortar apenas na casca. Se você for mais fundo alguns milímetros na madeira, você pode matar a árvore. Esse látex é armazenado em barris. Isso evita que ele se acumule na fábrica, se transforma em borracha sólida após expressar por 10 horas. O látex flexível é espremido por rolos para remover a maioria do excesso de líquido. As prensas espremem o excesso de água e transformam a borracha em folhas, mas para fazer o látex ele deve estar bem seco, assim as folhas de látex são aquecidas por 3 dias. Depois eles podem ser chamados de borracha. Os métodos que eles usam não mudaram em 100 anos. A borracha é levada para a fábrica de pneus. Nesta fábrica eles fabricam pneus de carro desde 1972. Um pneu de carro é fabricado transformando várias camadas de borracha em torno de um tambor de metal em uma máquina formadora de pneus. Os diferentes componentes do pneu são levados para a máquina formadora. Um montador experiente corta e posiciona as tiras para formar as diferentes partes do pneu. A borracha é muito elástica e flexível para fazer pneus que você tem que endurecer. A borracha é misturada com vários componentes diferentes para lhe dar a resistência certa para fazer os pneus. Este pneu moderno é composto por entre 10 e 15 componentes diferentes, incluindo borracha e sintética, aditivos, produtos químicos, aço, óxido de enxofre e zinco, fibras têxteis e um pigmento negro de fumo. Esses ingredientes são misturados sob calor e enorme pressão em liquidificadores gigantes. Os ingredientes tornam o pneu mais duro e resistente ao desgaste. Existem várias fórmulas para diferentes partes do pneu em cada caso. O resultado é uma massa de borracha que é enrolada em folhas, para guardar seu amassamento e processamento. Em pouco mais de 2 minutos surge uma esteira composta de borracha, pronta para se tornar as paredes laterais e a banda de rodagem de um pneu. A máquina é equipada com rolos que aplicam borracha quente em ambos os lados do tecido. Isso produz um tecido emborrachado que será usado para reforçar o pneu. A camada de tecido é necessária, porque a borracha sozinha não é forte o suficiente para fazer um pneu. Você não iria longe com isso. Você precisa de um revestimento interno forte chamado carcaça de pneu para que a folha de poliéster seja introduzida em uma máquina onde os rolos aquecidos são aplicados. Isso é conhecido como as 2 camadas da calha. Elas se enrolam firmemente sobre um revestimento hermético, pousam em um ângulo e grudam juntas. Isso cria canais que fornecem saídas de ar durante a construção do pneu. Alguns quilos de fios de aço são fixados e a camada é moldada em torno de ambos os lados da camada. Correias de aço revestidas de borracha são adicionadas. Isso força os pneus e o protege de furos. Agora a casca precisa de sua pele.
A parte que segura a estrada, o tapete de borracha que saiu antes da máquina agora é alimentado em uma extrusora. A borracha é aquecida, e então ele é forçado mediante uma placa matricial para dar-lhe a forma adequada, antes de resfriá-lo e cortá-lo para o tamanho necessário. Muitos cabos de aço são então enrolados de uma só vez para fazer o talão, a parte do pneu que lhe dá a força para permanecer no aro. A máquina coloca os cabos no lugar desejado e os envolve em borracha. Outra máquina enrola o material do talão em anéis do tamanho certo para o pneu. Agora o pneu está pronto para ser construído usando um tambor giratório especial. Sobre ele são colocados os 2 anéis de contas. Em seguida, é colocado um pedaço de borracha hermética que atuará como uma câmara de ar. A máquina envolve a borracha ao redor do talão em ambos os lados. Em seguida, eles se retraem. Isso completa a parte interna. As camadas externas do esqueleto do pneu são montadas separadamente, começando com tiras de borracha embutidas em anéis de aço. Em seguida, as tiras de goma e o sistema computadorizado são colocadas com cuidado para obter um efeito graduado. Agora eles estão prontos para a última camada. O maquinário de borracha da banda de rodagem aplica na camada. Ar comprimido infla o pneu para moldá-lo e todas as camadas ficam juntas. A fabricação de borracha para a banda de rodagem requer 3 tipos diferentes de borracha. As extrusoras moldam os 3 fluxos de borracha e depois entram em uma matriz que os transforma em um. Apenas rolos de tinta aplicam listras de cores diferentes. É um sistema de codificação para identificar ingredientes durante o processamento. A máquina rola a borda da vírgula da banda de rodagem sobre as laterais. Eles agora têm o que é conhecido na indústria como um pneu verde, um pneu sem cura, sem padrão de banda de rodagem. O pneu é colocado em um molde unido como uma enorme sanduicheira. O processo é chamado de vulcanização dentro da temperatura de 180 graus Celsius. A pressão molda a borracha e transfere o padrão da banda de rodagem. O tempo gasto no molde quente sob pressão causa a vulcanização da borracha, uma reação química que a transforma de uma substância fraca e pegajosa para outra forte e elástica. O excesso de borracha é aparado. Uma lâmina corta a banda de rodagem de borracha para o tamanho. Após as inspeções finais, é confirmado que o formato do pneu é uniforme e geometricamente correto, saindo da linha de produção das árvores para as rodas resistentes. Estes pneus de borracha estão prontos para rodar na estrada. Se você quiser saber como outras coisas são feitas, você tem um link na descrição e no primeiro comentário. Curta o vídeo. Se você gostou, compartilhe. Inscreva-se neste canal ativando notificações para continuar aprendendo. Tchau, tchau!